um, på en viewedifer i Schwetzesjuvita. Meu nome é Dr. Thomas Aldridge e por 39 anos vivi minha vida como um homem da ciência, um discípulo do tangível, do mensurável, do comprovável. Meu mundo era o do comportamento de primatas e da biologia evolutiva. Um mundo construído sobre fatos, evidências e dados revisados por pares. Durante a maior parte de 2 décadas, trabalhei em uma remota instalação de pesquisa de vida selvagem aninhada nas profundezas da Olympic Península, no estado de Washington, publicando artigos sobre espécies ameaçadas, contribuindo para esforços globais de conservação e construindo uma reputação como um racionalista que lidava exclusivamente com o que podia ser observado e quantificado. A noção de que uma espécie não descoberta de grande primata, um tal de Bigfoot, pudesse existir nas vastas florestas da América do Norte era, para minha mente treinada, um absurdo no mesmo nível de histórias de fantasmas e abduções alienígenas. E, no entanto, na noite úmida e gélida de 3 de outubro de 1997, as próprias fundações da minha visão de mundo científica não foram meramente abaladas. Elas foram despedaçadas e reconstruídas do zero. O que eu descobri nos meses seguintes me custaria minha carreira, meu casamento e quase minha sanidade, mas também me daria acesso a uma verdade tão profunda, tão devastadora, que passei as décadas seguintes lutando com a imensa e aterrorizante questão de se a humanidade está, ou algum dia estará, pronta para ouvi-la. Deixe-me levá-lo de volta àquela noite de outono, quando meu velho mundo acabou e um novo, muito mais estranho, começou. O Olympic Research Institute era uma instalação com financiamento privado, um bastião da ciência escondido nas encostas ocidentais das Montanhas Olympic, a uns bons 96 quilômetros da cidade mais próxima de tamanho significativo. Nossa especialidade era o estudo de espécies raras e ameaçadas, particularmente os grandes mamíferos do noroeste do Pacífico. A localização do Instituto foi uma escolha estratégica, um escudo de isolamento que nos permitia conduzir pesquisas sensíveis longe dos olhos curiosos da mídia, de turistas ou de moradores locais. Éramos bem financiados por uma mistura de verbas governamentais e doações privadas, equipados com tecnologia de ponta, avançadíssima para a época, incluindo sequenciadores genéticos, instalações cirúrgicas capazes de lidar com animais do porte de um urso pardo e uma equipe pequena, mas extremamente dedicada. Eu era o chefe do Departamento de Biologia Evolutiva, um cargo que ocupei com orgulho por 7 anos. Meu escritório, no 2º andar do prédio principal de pesquisa, tinha vista para a floresta densa e aparentemente infinita que cercava nosso complexo. Naquela noite de outubro em particular, eu estava trabalhando até tarde, imerso em dados de um estudo de longo prazo sobre a genética populacional de cabras das montanhas. O instituto estava silencioso, uma casca vazia do que era durante o dia. A maioria da equipe já havia partido horas antes, deixando apenas o guarda de segurança noturno e uma equipe mínima de técnicos no local. O silêncio foi quebrado por volta das 9h45 pelo toque estridente do meu telefone. Quem ligava era a Dra. Patricia Holloway, a diretora do instituto e minha colega há mais de uma década. Patrícia era uma mulher de imensa compostura, pouco afeita a dramas ou exageros. A tensão nua e crua em sua voz foi, portanto, imediatamente alarmante. Thomas, disse ela, dispensando todas as formalidades, preciso de você na sala de exames principal. Imediatamente. Largue o que estiver fazendo e venha agora. E Thomas, libere sua agenda para os próximos dias. Você não vai acreditar no que temos aqui. Insisti por detalhes, mas ela simplesmente repetiu que eu precisava ver com meus próprios olhos e desligou. Patrícia e eu havíamos navegado por dezenas de crises juntos ao longo dos anos.
desde o tratamento de predadores feridos até a gestão de questões políticas delicadas. Ela era imperturbável. Se ela estava me dizendo que eu não acreditaria em algo, não era um exagero. A caminhada de 4 minutos do meu escritório até a sala de exames pareceu estranhamente longa. Os corredores estavam mal iluminados e meus passos ecoavam alto nos corredores vazios, uma batida percussiva contra a crescente antecipação em meu peito. Quando empurrei as portas duplas para a sala de exames principal, parei tão abruptamente que quase tropecei. A sala estava inundada por uma luz estéril e ofuscante, configurada para cirurgias de grande porte. Monitores apitavam em ritmos constantes e tranquilizadores. Instrumentos cirúrgicos estavam meticulosamente arrumados em bandejas esterilizadas. Mas foi a figura na mesa de exames central que fez minha respiração prender na garganta e fez minha mente racional lutar para processar o que meus olhos estavam vendo. Era enorme, facilmente com 2,40 metros de comprimento, coberto por um pelo grosso e marrom escuro, emaranhado com sangue e agulhas de pinheiro. As proporções estavam erradas para qualquer primata conhecido. Os braços eram impossivelmente longos, as pernas maciçamente musculosas. As mãos eram do tamanho de pratos de jantar, com dedos grossos e poderosos e unhas que eram um híbrido perturbador de unhas humanas e garras de animal. E o rosto? O rosto era a característica mais impressionante de todas. Possuía uma arcada supraciliar proeminente, reminiscente de reconstruções de hominídeos antigos, um nariz largo e achatado e uma mandíbula que se projetava para frente com uma força primitiva. Era quase humano, porém distorcido, como se um rosto humano tivesse sido esticado e moldado por diferentes pressões evolutivas. Patrícia estava ao lado da mesa. Seu rosto, uma máscara de concentração profissional sobreposta a um profundo choque. Com ela estavam o Dr. James Thorne, nosso veterinário-chefe, e 2 técnicos, Helena Rodrigues e David Park. Isso é... Comecei, as palavras me faltando. Um Bigfoot, disse Patrícia em voz baixa, sua voz mal um sussurro. Seja lá como você queira chamar. É real, Thomas. Está bem aqui na nossa frente. E está vivo. Meu treinamento científico gritou em protesto. Bigfoot era um mito, uma história de acampamento. Não havia evidências, nem fósseis, nem espécimes. Nada além de fotos borradas e relatos duvidosos. E, no entanto, a criatura na mesa correspondia a todas as descrições. Uma lenda em carne e osso. Impossível, murmurei, a palavra sendo uma defesa reflexa contra a destruição da minha realidade. De onde veio? Da rodovia 101, perto do Lago Quinault, explicou Patrícia. Um caminhão madeireiro o atingiu hoje de manhã cedo. O motorista relatou ter atropelado um urso grande, mas quando os oficiais do Departamento de Pesca e Vida Selvagem chegaram, perceberam que era algo totalmente diferente. Eles o trouxeram para cá porque temos as instalações e a descrição. Aproximei-me lentamente da mesa. Os ferimentos da criatura eram graves, lacerações extensas, uma fratura exposta na perna esquerda e prováveis danos internos. Vocês começaram o tratamento, observei. Não tínhamos escolha, disse James Thorne. Estava entrando em choque. Nós o estabilizamos por enquanto. Mas, Thomas, precisamos saber com o que estamos lidando. Isso é algum grande primata não descoberto? Uma anomalia genética? Precisamos da sua experiência. Na hora seguinte, trabalhei no piloto automático, meus anos de treinamento assumindo o controle. Coletei amostras de pelo, biópsias de pele e coletas de sangue, enquanto James e sua equipe cuidavam das necessidades médicas da criatura. A criatura permaneceu inconsciente, sedada para permitir que a equipe trabalhasse. Preciso passar isso pelo sequenciador, disse eu finalmente. Resultados pela manhã. Até lá, sem especulações. Confidencialidade absoluta, Patrícia lembrou a todos.
Nada sai desta instalação. Se a notícia disso vazar, seremos invadidos. Qualquer chance de um estudo científico adequado será destruída. Todos nós entendemos. A criatura se tornaria um espetáculo, não um objeto de pesquisa. Levei minhas amostras para o laboratório de genética, a rotina familiar um bálsamo calmante para meus nervos à flor da pele. Enquanto o sequenciador fazia sua mágica, voltei para a sala de exames. James havia terminado a cirurgia. A perna da criatura estava engessada, suas feridas enfaixadas, seus sinais vitais estáveis. Puxei uma cadeira e simplesmente o observei respirar, seu peito maciço subindo e descendo. Me peguei pensando sobre sua vida, sua família, seu lugar no mundo. Devo ter cochilado, pois fui acordado por um apito agudo dos monitores. A frequência cardíaca da criatura estava disparando. Antes que eu pudesse chamar por James, seus olhos se abriram. E então algo aconteceu que desafiou todos os paradigmas biológicos que eu já havia aprendido. A criatura olhou diretamente para mim, e em seu olhar havia algo que reconheci instantaneamente e sem questionar: inteligência. Não a simples consciência de um animal, mas uma inteligência consciente, ponderada, que estava me avaliando assim como eu a estava avaliando. Nós nos encaramos pelo que pareceu uma eternidade. Ele fez um som baixo e ressonante, quase como uma pergunta. Falei sem pensar, minha voz calma. Está tudo bem. Você está seguro aqui. Estamos tentando te ajudar. A criatura inclinou a cabeça. Então, ergueu o braço não ferido e apontou para o gesso em sua perna. Depois, apontou para mim. O gesto era inconfundível. Você fez isso? Sim, sussurrei. Nós consertamos sua perna. Estava quebrada. Ele estudou o gesso. Depois olhou de volta para mim e assentiu. Um aceno de cabeça claro e deliberado de compreensão. Este não era apenas um primata não descoberto. Este era um ser pensante e racional. As implicações eram assombrosas. Chamei Patrícia e James. Enquanto eles chegavam, a criatura, observando nossa discussão sussurrada e frenética, abriu a boca e produziu uma série de sons estruturados e rítmicos. Não vocalizações aleatórias, mas uma linguagem. Ele tem linguagem, eu disse, a constatação sendo um golpe físico. A anatomia vocal dele é que é diferente. A criatura fez um ruído frustrado, apontou para a própria garganta e balançou a cabeça. Depois apontou para os ouvidos, assentiu e apontou para a minha boca. Eu consigo te entender, mas não consigo falar suas palavras. Meu pager tocou. Os resultados do DNA estavam prontos. Corri para o laboratório, meu coração batendo forte. A doutora Linda Shaw, nossa geneticista sênior, estava olhando para a tela, seu rosto pálido. Thomas, disse ela, eu rodei 4 vezes. Os resultados são impossíveis. Olhei para a tela e minhas pernas fraquejaram. O genoma da criatura era 98,6% idêntico ao DNA humano, mais próximo do que o de um chimpanzé. Mas foram os detalhes que eram verdadeiramente chocantes. Olhe o cromossomo 2, disse Linda, sua voz trêmula. Ele mostra o mesmo evento de fusão que distingue os humanos de outros grandes primatas. Isso não é evolução paralela. E esses genes... Eu rolei a tela, minha voz rouca. FOXP2, o gene da linguagem, ASPM, para o desenvolvimento cerebral. Eles não estão apenas presentes, são genes específicos de humanos e totalmente funcionais. A conclusão era inevitável. A criatura em nossa sala de exames não era um primata, era um hominídeo, um membro de nossa própria linhagem evolutiva, um ramo da família humana que sobreviveu em segredo. Com base na divergência genética, estimei que seus ancestrais se separaram de nossa própria linhagem entre 50 mil e 100 mil anos atrás. Voltei para a sala de exames com cópias da análise em mãos. O que temos aqui, anunciei à equipe reunida, não é um críptido. Isto é um humano.
Um tipo diferente de humano, mas ainda assim humano. A expressão de Patrícia mudou de espanto para admiração. Um ramo sobrevivente da árvore genealógica humana. Ela murmurou. Thomas, esta é a descoberta biológica mais significativa da história. A criatura nos observava, seus olhos escuros parecendo compreender a gravidade de nossa descoberta. Sentei-me de frente para ele. Você entende o que estamos discutindo, não é? Ele assentiu lentamente, solenemente. Nos dias seguintes, estabelecemos um sistema de comunicação mais complexo. David, que havia estudado a língua americana de sinais, adaptou sinais que a criatura aprendeu com uma velocidade espantosa. Seu nome, descobrimos, era uma vocalização complexa que não conseguíamos replicar. Comecei a pensar nele como o paciente. O paciente era um macho de meia idade e tinha uma companheira e 2 filhos pequenos esperando por ele na floresta profunda. Ele havia se separado deles quando se aventurou perto demais da rodovia. O terror e a dor em seus olhos, enquanto ele transmitia isso, eram dolorosamente humanos. Através de sinais e desenhos, o paciente compartilhou a história de seu povo. Uma história que reescreveu a pré-história humana. Eles se autodenominavam o povo oculto. Eles já foram mais numerosos, mas à medida que o Homo sapiens se expandiu, foram empurrados para territórios cada vez mais remotos. Os primeiros encontros lhes ensinaram uma lição brutal. A exposição significava a morte. Ele desenhou imagens de uma história que abrangia milênios. As cenas iniciais mostravam encontros pacíficos com tribos humanas. Mas com o passar do tempo, os desenhos retratavam uma violência crescente. Uma imagem do que parecia ser meados do século XX mostrava figuras em jalecos brancos capturando um de seu povo, enjaulando-o, fazendo experimentos com ele e, por fim, matando-o. É por isso que vocês se escondem, disse Patrícia, sua voz embargada pela emoção. Porque quando os encontramos, os tratamos como espécimes. O paciente assentiu, o gesto carregando o peso de gerações de trauma. Nós não somos assim, eu disse com firmeza. Não vamos te machucar. Quando você estiver curado, vamos te levar de volta para sua família. Ele estudou meu rosto, então estendeu a mão e tocou meu braço. Um gesto de confiança. A população deles, ele revelou, era criticamente pequena, talvez 40 indivíduos espalhados pelo noroeste do Pacífico em grupos familiares isolados. Eles estavam à beira da extinção. A endogamia estava se tornando inevitável e o desenvolvimento humano estava invadindo seus últimos refúgios. Senti minha objetividade científica se corroer, substituída por uma conexão profunda e pessoal. Precisamos te levar para casa, eu disse uma noite. James havia confirmado que sua perna estava se curando notavelmente rápido. O paciente sinalizou sua gratidão e então fez algo novo. Ele tocou a própria testa, apontou para mim e fez um gesto amplo. Ele queria que eu fosse com ele, que conhecesse sua família, que aprendesse sobre seu povo. Após um longo debate com Patrícia, concordamos. Eu iria, levando James para apoio médico. 3 dias depois, dirigimos até onde as estradas permitiam e então começamos uma exaustiva caminhada de 2 dias, liderados pelo paciente através de um terreno que era praticamente invisível para nós. Na tarde do 2º dia, descemos para um vale escondido, um santuário intocado de floresta antiga. O paciente soltou um chamado alto e penetrante. Chamados em resposta ecoaram de volta e outras 7 figuras emergiram das árvores. 2 figuras menores, seus filhos, correram para ele, abraçando o pai, em um reencontro tão profundamente humano que lágrimas escorreram pelo meu rosto. Sua companheira, uma fêmea com um pelo avermelhado distinto, se aproximou e eles tocaram as testas em um gesto de profundo afeto. Nos 10 dias seguintes, nos foi concedido um acesso sem precedentes às suas vidas.
A comunidade consistia em 11 indivíduos. Eles viviam em abrigos tecidos com materiais naturais, usavam ferramentas simples, mas eficazes, e possuíam um conhecimento enciclopédico da floresta. Eles tinham uma linguagem complexa e uma rica tradição oral. Uma noite, um ancião reuniu o grupo e, através de vocalizações e desenhos na terra, contou a história de seu povo, sua longa e lenta retirada do mundo em expansão dos humanos. Era mitologia e instrução de sobrevivência entrelaçadas. Depois, o paciente explicou por que me levara até lá. Seu povo sabia que estava desaparecendo. Antes que sumissem, ele queria que um registro de sua existência sobrevivesse. Ele queria que alguém contasse a história deles. Não agora, eu disse, compreendendo o peso de seu pedido. Mas um dia, quando for seguro, vou garantir que o mundo saiba. Em nosso 8º dia, o paciente me levou a uma caverna escondida. As paredes estavam cobertas de pinturas antigas retratando sua história, incluindo cenas que me chocaram profundamente, imagens de cruzamento entre o povo dele e os primeiros humanos. Alguns humanos carregam seus genes, percebi em voz alta. Assim como o DNA neandertal. Ele assentiu solenemente. Então, revelou um esconderijo contendo uma tábua de pedra coberta por uma forma de escrita. Ele explicou que era um dos últimos artefatos de uma época antes de eles se esconderem. Então, ele a colocou em minhas mãos. Eu não posso aceitar isso, eu disse, minha voz embargada. É sagrado para o seu povo. Ele balançou a cabeça. Se ficarmos com ela, ela se perderá conosco. Você pode salvá-la. Você pode salvar nossa história. Segurei a tábua, o artefato mais importante da história da humanidade. Vou mantê-la segura, prometi. Nossa partida foi agridoce. Antes de irmos, o ancião me mostrou uma nova pintura na caverna. Ela retratava uma figura humana, eu, segurando a tábua de pedra e contando sua história a outros humanos, enquanto os espíritos do povo oculto observavam de cima. De volta ao instituto, enfrentamos um novo desafio. O Departamento de Pesca e Vida Selvagem queria um relatório completo. Sabíamos que o segredo não poderia ser mantido. Passamos a semana seguinte apagando sistematicamente todas as evidências físicas. Amostras foram destruídas, dados foram eliminados. Elaboramos um relatório que era deliberadamente enganoso, descrevendo um primata raro e desconhecido que havia sido tratado e solto. Isso nos comprou tempo, mas eu sabia que não duraria para sempre. Nos anos que se seguiram, vivi uma vida dupla. Publicamente, eu era um biólogo respeitado. Privadamente, eu era o guardião de um segredo devastador. Tornei-me um especialista em desmascarar avistamentos de Bigfoot, uma traição dolorosa que cometi para protegê-los. O conhecimento pesava muito sobre todos nós. Patrícia se aposentou. James sofreu um ataque cardíaco, para sempre assombrado pelo que vira. Os outros seguiram em frente, carregando o segredo em silêncio. Mantive contato com o paciente através de mensagens deixadas em um esconderijo. Mas um ano depois, uma expedição de criptozoologia bem financiada chegou perigosamente perto de outro grupo familiar. Eles não encontraram nada definitivo, mas foi um susto terrível. Depois disso, as mensagens do paciente pararam. Voltei ao vale 2 vezes. Na primeira, estava vazio, todos os sinais de habitação cuidadosamente apagados. Na segunda vez, não havia absolutamente nada. Eles haviam desaparecido. Eu nunca mais os vi. Não sei o que aconteceu com eles. Cumpri minha promessa, documentando tudo, selando em arquivos seguros, esperando por um tempo em que fosse seguro revelar. A tábua de pedra permanece escondida, conhecida apenas por mim. Agora sou um homem velho. Mais de 25 anos se passaram. O mundo mudou. A natureza selvagem encolhe e o clima esquenta. Não sei se algum membro do povo oculto ainda vive.
Talvez eu esteja apenas guardando a memória de um povo que não existe mais. Mas eu fiz uma promessa. Um dia, contarei ao mundo que não estávamos sozinhos, que outro ramo de nossa família viveu nas sombras, levado à extinção não por malícia, mas por nossa simples e avassaladora presença. Estou sentado em meu escritório, a tábua de pedra em minha mesa refletindo a luz do entardecer. É um testamento do que perdemos, uma maneira diferente de ser humano, uma cultura, um povo. Somos mais pobres por sua ausência, nosso mundo é menor. Esta é a história deles, o legado deles, preservado para o dia em que o mundo estiver pronto para ouvi-la. Este é o meu testemunho. Lembrem-se deles. Lembrem-se que eles eram pessoas. Lembrem-se que nós somos responsáveis.